Olá, eu sou a Tami do Literatame e este é o vídeo sobre o livro O Apanhador no Campo de Centeio, do J.D. Salinger. Se você quer mesmo ouvir a história toda, a primeira coisa que você deve querer saber é onde eu nasci. E como que foi a porcaria da minha infância e o que meus pais faziam antes de eu nascer e tal. E essa merda toda meio David Copperfield. Mas eu não estou a fim de entrar nessa se você quer saber a verdade. Para começo de conversa, isso tudo me enche o saco. E depois, os meus pais iam ter 2 hemorragias cada um se eu contasse algum negócio mais pessoal lá deles. Eles são pra lá de sensíveis com essas coisas, especialmente o meu pai. Eles são bacanas e tal, eu não tô dizendo que não, mas também são sensíveis que é o diabo. Além de tudo, eu não vou te contar a droga toda da minha autobiografia, nem nada assim. Só vou te contar essa coisa demente que me aconteceu lá perto do Natal do ano passado, logo antes de eu ficar na pior e ter que vir pra cá pra relaxar um tiquinho. Qual é o poder desse início? Eu nunca tinha lido O Apanhador no Campo de Centeio, essa foi a minha primeira leitura. Na verdade, eu tinha tentado uma vez, mas a tradução que eu peguei não era muito favorável e aí a leitura ficou muito truncada, eu acabei deixando de lado. Mas lendo pela primeira vez aqui essa edição nova da editora Todavia, eu senti que eu já conhecia aquele início, já tinha ouvido essa história em algum lugar. E eu acho que isso se deve muito ao fato de esse ser um livro que marcou toda uma geração e que é um clássico da literatura em língua inglesa. Mesmo tendo sido escrito há pouco tempo, logo depois da Segunda Guerra Mundial, ele foi publicado. E o que esse início diz sobre o personagem, né? Esse narrador em primeira pessoa? A gente já fica percebendo logo de cara que se trata de um adolescente narrando, né? Pela linguagem bem descontraída e também pelo modo um tanto quanto rebelde de narrar. O narrador desse livro é o Holden Caulfield, que está na casa dos seus 16 anos e que vai ter essa linguagem muito característica em que uma só frase faz ecoar várias explicações possíveis, como se ele estivesse escondendo alguma coisa do seu passado, esse jeito meio camuflado, meio escamoteado de narrar, bem adolescente mesmo, é responsável por instaurar toda uma complexidade dentro dessa narrativa que aparentemente é muito simples. O Apanhador no Campo de Centeio conta a história de um final de semana na vida desse jovem Holden Caulfield, que faz parte de uma classe abastada nova-iorquina, e ele foi um estudante de um colégio interno super conceituado e ele acaba sendo expulso desse colégio por ter reprovado em todas as matérias, exceto o inglês. E aí ele decide então, antes de voltar para casa e ter que aguentar os pais falando no ouvido dele, ele decide ele mesmo ir embora e passear por Nova York no final de semana que antecede o final das suas férias, de fato. Então a gente vê que ele tá conversando com alguém, ele tá contando para uma pessoa tudo o que aconteceu nesse final de semana anterior à síncope nervosa que ele teve, que ele chama de ficar na pior, e a gente vai entendendo o porquê desse nervosismo, o porquê de ele ter ficado na pior de um modo muito sensível e também divertido. Uma coisa interessante pra gente pensar é que logo na página 24, o Holden afirma que é um mentiroso compulsivo. Ele diz: "Eu sou o mentiroso mais sensacional que você já viu. É um negócio pavoroso." Então, de qualquer forma, ele não é confiável. Assim, a gente sabe que todo narrador em primeira pessoa não é confiável, mas aqui isso fica exacerbado porque se ele estiver falando a verdade, ele é um mentiroso. E se ele estiver mentindo, ele já é um mentiroso, né, nessa afirmação. Então, diante dessa afirmação, a gente não sabe no que a gente pode acreditar, né? Por exemplo, ele diz que ele é uma pessoa que odeia cinema, porque o cinema é uma espécie de farsa e ele odeia tudo que é farsa. Então ele fica evitando a todo custo ir ao cinema, mas chega um momento em que ele vai e a gente fica pensando, será que ele realmente não gosta do cinema? Ele também é um personagem que não tolera a velhice. Desde o início a gente fica sabendo quando ele vai visitar um professor dele que já é idoso. Ele é muito engraçado o modo com que ele lida com a velhice, assim, a velhice do corpo mesmo, não só a comportamental. E todas essas suas descobertas, essas suas ações durante esse final de semana são bem divertidas, são narradas de um modo bastante divertido. Ainda que por trás dessa diversão existe uma grande amargura de um adolescente sensível que vai descobrindo que o mundo é hipócrita, que existe muita falsidade no meio do caminho. Ele diz, por exemplo, aqui na página 129, quando ele tá falando de uma pessoa que ele conhecia, uma garota pela qual ele estava afim, mas aí depois ele conhece ela um pouco melhor e ela diz: "Antes eu achava que ela era bem inteligente, do alto da minha idiotice.
O motivo de eu achar isso era que ela sabia uma cacetada de coisa de teatro e das peças e de literatura e tal e coisa. Se alguém sabe uma cacetada de coisa sobre isso, você leva um tempinho para descobrir se a pessoa é ou não é idiota de verdade. Essa foi uma das descrições que eu achei engraçada do Holden, porque ele vai caindo na real a respeito de algumas coisas e são percepções que todo mundo já tem, assim, um adulto já tem, né, já sabe dessas coisas, mas a gente relembra junto do Holden como foi o sentimento de descobrir isso tudo. Até porque quem nunca se iludiu com alguém que era super inteligente, tinha várias referências culturais e intelectuais, mas não passava de um babaca. Outra coisa interessante pra gente prestar atenção no Holden como narrador é que ele tem realmente uma forma muito adolescente de lidar com as coisas. O que fica muito evidente pela forma com que ele lida com a sexualidade, por exemplo, né? É tipicamente adolescente, ele vê sexo em tudo, mas ainda assim ele se constrange diante da sexualidade. O cristianismo pra ele também é um tema muito complicado, porque ele tem uma relação com o cristianismo. Tem um momento aqui do livro em que ele até encontra duas freiras ali enquanto ele tá tomando um café da manhã. Ele acha as freiras legais e tal, mas ele tem toda uma crítica a respeito do cristianismo, e a gente percebe que ele carrega muito de uma culpa também cristã, sabe? Ele fica triste quando ele ganha um presente. Ele diz que toda vez que ele ganha um presente ele fica triste, porque a gente entende que é porque ele sabe que existem pessoas que nunca ganharão presentes, né? Que não têm os mesmos privilégios que ele. Mas eu acho que o que tem de mais importante aqui na caracterização do personagem e que vai estar impresso em toda a narrativa é a relação dele com o irmão morto. Ele tem um irmão que era mais novo que ele e que morreu há pouco tempo, e a gente percebe que ele não conseguiu ainda processar essa perda, processar esse luto pelo qual ele ainda está passando, e que vai ser sim grande responsável para que ele caia na pior, ele fique na pior, como ele diz na primeira página. Então o Holden é um personagem muito, muito complexo. Ele é aquele adolescente que tem total falta de perspectiva no futuro, ele não sabe o que ele quer fazer, ele não gosta de estudar, ele realmente é totalmente desajustado, embora tenha todos os privilégios e as possibilidades de garantir um futuro que a gente considera bom, né, ou pelo menos estável, mas ele não tem nenhuma perspectiva do que fazer e ainda assim ele tem sentimentos nobres. Como eu disse, ele se incomoda até certo ponto com seus privilégios econômicos, ele não é uma pessoa insensível. Se tem algo que o Holden não é insensível, só que ele tá perdido, ele tá confuso, até no modo de demonstrar como ele se incomoda com as coisas, sabe? Ele, em relação à desigualdade econômica, por exemplo, ele queria que a desigualdade fosse invisível, não é que ele quer tomar uma atitude para que a desigualdade acabe, ele só não quer ser incomodado por ela. Então ele é um personagem muito da idade dele, é super coerente o comportamento dele com a idade, mas ele carrega uma profundidade que até hoje mesmo a gente desconsidera em relação aos adolescentes, e que o J.D. Salinger soube capturar muito bem para construir o Holden. Então nós estamos falando de um narrador em primeira pessoa, que é um mentiroso compulsivo, que é revoltado com tudo, e ainda assim existem milhares de pessoas que são apaixonadas por O Apanhador no Campo de Centeio, e eu me incluo nelas, no meio delas. Então por quê? Como isso é possível, né? Eu acho que isso acontece porque, para além da prepotência e da insegurança tipicamente juvenis que o Holden carrega em si, que ele demonstra na sua narrativa, é muito impressionante a dimensão do humano que ele comporta. E o modo também tipicamente adolescente de tentar negar essa humanidade, porque não está acostumado a de fato lidar com ela, está aprendendo a lidar com isso. E mais, ele vai descobrindo conforme cresce que não há muito espaço no mundo para aquilo que a gente chama de humanidade, para esses humanos, demasiado humanos, como diria Nietzsche. Eu acho que essa grande parcela de humanidade, de sensibilidade, de compaixão que o Holden tem dentro de si, fica mais evidente no episódio que dá título a esse livro. Eu não vou falar a explicação do título, porque ele é um título que causa uma impressão estranha, né? A gente pode achar que tem alguma coisa a ver, a história vai ter alguma coisa a ver com agricultura, com campo de plantação e tal, e de repente a gente vê uma narrativa que se passa em Nova York, totalmente urbana. E quando a gente entende o significado desse título, a gente tem a maior demonstração, a maior prova de humanidade, de complexidade, de sensibilidade do Holden. Eu realmente, sinceramente, acho que
esse momento da explicação é um dos momentos mais lindos da literatura, assim, eu fiquei muito emocionada ao perceber que o Holden, que parece ser, ele tenta mesmo esconder o tempo todo essa sensibilidade que ele carrega, e nesse momento ele escancara isso pra gente, né, que tá lendo, pra pessoa com quem ele tá conversando. E esse é um momento também fundamental para o livro, porque é ali em que se arrebenta a casca da indiferença adolescente na qual ele vive. E a sua rebeldia, em certa medida, acaba se justificando, sabe? Porque fica escancarado o seu sentimento de inadequação e de impotência diante das tristezas do mundo e se eleva essa sua face humanitária. A gente tem que entender que por mais que ele seja, sim, um personagem chato, rebelde sem causa, como é normal dessa idade, o Holden, ele tá entendendo naquele momento as engrenagens do mundo e o seu ínfimo papel nisso tudo. Então nós, como adultos, já somos um pouco mais realistas, já aceitamos, em certa forma, a nossa impotência, sabe? Nós temos um meio menos romântico de lidar com as injustiças do mundo, com as nossas perdas e tal. E o Holden, ele ainda tá em formação. E ele não sabia que o mundo era isso. Justamente por ele estar nesse lugar privilegiado, né? Não tá acostumado às perdas e às falsidades. Então, ele é alguém que tá tomando consciência da sua própria insignificância diante da vida, que é imensa, né? A vida é imensa, a insignificância também. E eu acho que é praticamente impossível você passar por essa leitura sem perceber que o Holden carrega fortíssimos indícios de depressão. Então você imagina, né? Um adolescente que já é naturalmente uma pessoa difícil de lidar e que é um adolescente neuroatípico. Ele tem uma tristeza profunda que se imprime no livro todo. E eu não sou psicanalista, ou psicóloga, então longe de mim traçar um diagnóstico, mas o próprio livro dá indícios de que o Holden realmente está passando por um período psicologicamente conturbado. E isso é algo que a gente não pode deixar de levar em conta na hora de ler o livro. Não basta a gente falar que o Holden é um personagem chato, a gente tem que entender o porquê dele ser desse modo. O que essa chatice toda esconde de verdade, sabe? E como eu falei sobre a morte do irmão dele, né, eu acho que essa morte tem um grande peso pro modo com que o Holden vai se comportar durante esse período da narrativa. E pra mim, por mais que ele esteja falando com alguém que a gente já entende mais ou menos que tá num lugar que ele foi pra descansar e tal, eu senti muito que durante o livro o Holden tava falando com esse irmão. O você que ele usa pro interlocutor, pra mim era esse irmão de quem ele sente tanta falta. A forma com que o Holden escolhe lidar com a adolescência é a defensiva. Ele tá sempre combatendo alguma coisa, um inimigo invisível que o acompanha constantemente. Então tudo fica muito mais sugerido do que de fato evidenciado. A gente tenta capturar aqui e ali, nas entrelinhas, no subentendido, as razões pelas quais o Holden atua desse modo no mundo. O que o leva a ter tanto medo, por exemplo, de atravessar a rua, o que o leva a não gostar dos adultos e dos velhos, mas ter um fascínio encantador pela sua irmãzinha, a sua escolha por ser um apanhador no campo de centeio. E há, inclusive, um outro episódio que eu considero aqui tão importante quanto a morte do irmãozinho dele, que tem a ver com um possível abuso sexual. Eu acho que isso fica sugerido não por acaso, e na verdade eu tive essa sensação muito forte de que o Holden realmente passou por algo que ele não fala pra gente, mas que o marcou a ponto de fazer com que ele fuja diante de qualquer ameaça nesse sentido. Então imagina você como um adolescente tendo que passar por todas essas coisas, sem ter com quem conversar. E enxergando na narrativa um modo de se libertar disso. Então ele é um personagem triste e engraçado ao mesmo tempo, ele tem essas jogadas, esses lances assim de consciência que ele vai tomando, amarga, que gera uma ironia muito engraçada mesmo. Ele parece tentar esconder uma espécie de depressão, como eu falei, de cujas causas a gente desconfia, e isso forma uma baita personalidade. Eu acho que o Holden é um dos grandes personagens da literatura mundial, em termos assim de humanidade mesmo. Ele se passa facilmente por uma pessoa real. Inclusive, na página 27, o Holden, ele gosta muito de ler, e aí ele diz, só que assim, ele não consegue terminar muitos livros, porque ele acha que os autores não são tão bons, ele não tem muita paciência pra lenga-lenga, mas ele diz, de um livro que ele gosta muito, acho que é O Retorno do Nativo, ele diz, o que me derruba mesmo é um livro que quando você acaba de ler, você queria que o escritor fosse teu amigão de verdade, pra você poder ligar pra ele toda vez que desse vontade. Só que isso não acontece muito. E eu não sei, assim, eu não sei se eu senti
essa vontade de ser amiga do J.D. Salinger, mas eu certamente queria estar por perto do Holden. A gente vê que ele todo o tempo fica pensando em quem ele pode ligar, porque ele tá passando por um momento muito difícil, sabe? Ele tá à beira de uma crise nervosa e ele não tem com quem conversar. E aí ele pensa em ligar pra uma amiga dele, várias vezes ele fala disso e ele acaba não ligando. E eu queria muito estar por perto ali, sabe? Eu pelo menos senti muita compaixão em relação a ele, sabe? Eu não queria que ele ficasse sozinho. Então ele tem essa raiva, esse descaso que a gente entende como algo típico da idade, mas isso na verdade camufla uma sensibilidade um tanto quanto autodestrutiva dele. Eu não sei se você conhece alguém neuroatípico, se você já teve relação com alguém que lida com a depressão ou com transtornos bipolares e tal, mas eu acho que se você conhece alguém e já esteve próximo dessa situação, você vai conseguir reconhecer muito disso aqui no Holden, e aí você não vai ser capaz de achar que ele é chato simplesmente, sabe? E o Holden, muito se diz de que ele é um cara chato, que reclama de tudo e tal, mas eu acho que ele é muito mais sensível do que crítico, sabe? Embora ele tente assumir o papel de grande avaliador crítico do mundo, ao mesmo tempo em que ele procura se alienar desse mundo, porque é um mundo doentio, que ele realmente reconhece todos os defeitos da humanidade. Ele vai tentar esconder essas suas delicadezas com uma máscara de grande individualismo. Ele é um personagem alienado, ele é um personagem muito autocentrado, e ainda assim essa sua prosa, que em termos linguísticos é tão despretensiosa, vai fazendo um apanhado das coisas do mundo, para que nós assumamos, em certa medida, um papel de crítico de nós mesmos, da sociedade que a gente completa, que a gente integra. E talvez mais importante, vai também nos impulsionar a fazer as pazes com os adolescentes que nós fomos, com os outros adolescentes, com todas as outras pessoas que passam por problemas que a gente às vezes nem imagina que estão passando, sabe? Então, não por acaso, esse livro teve o potencial mesmo de transformar toda uma geração. Eu achei incrível como o J.D. Salinger soube voltar o seu olhar para um adolescente, para mostrar a importância que um adolescente pode ter na vida de tantas pessoas, e não só por ter pela primeira vez, talvez, ou certamente pela primeira vez com tamanha receptividade, com tamanho alcance, dar atenção à vida de um adolescente, a um personagem nessa fase da vida, que tá lá entre os 12 e os 19 anos, como matéria literária. Dizem que até então, até o lançamento do Apanhador no Campo de Centeio, não havia nem essa denominação adolescente. Era como se as crianças fizessem 12 anos e de repente virassem adultas, sabe? Com 12, aos 13 ela já era adulta, ou pelo menos continuaria criança até os 19. Não havia uma atenção para esse período da vida em que a gente está em formação, em que a gente está adquirindo uma visão um pouco mais crítica, mais maliciosa das coisas. E o J.D. Salinger soube jogar os holofotes sobre a adolescência de um modo muito real e também humanitário, eu diria. Há quem diga que esse livro inspirou assassinatos, o assassinato do John Lennon e outros assassinos a cometer seus crimes, mas eu acho que isso é o que há de menos... Eu acho não, tenho certeza que isso é o que há de menos importante sobre o Apanhador no Campo de Centeio. Talvez isso tenha alguma relevância mercadológica para vender mais livros, porque as pessoas se interessam por histórias de serial killers e assassinos e tal. Mas aqui dentro você não vai encontrar isso, sabe? Você vai encontrar uma pulsão de morte, sim, mas também uma grande vontade de viver, contornando tudo aquilo que é ruim, uma grande vontade de salvar o outro, como o próprio título vai dar a entender aqui. Então, o Apanhador no Campo de Centeio ajudou a gente a prestar mais atenção no que é ser um jovem. Tem um pouco de algo que virou um clichê depois, né? A gente já viu agora em filmes, livros muito voltados à experiência do adolescente no mundo, mas eu acho que o clichê sempre carrega uma existência de verdade, uma potência de verdade, né? Uma essência de verdade quase absoluta, e é essa essência que vai interessar o Salinger, que vai ser o cerne do seu Holden Caulfield. Tem um vídeo aqui no YouTube do programa Literatura Fundamental com a professora Maria Elisa Sevasco, em que ela diz algo sobre esse livro que realmente é muito verdade. O Caulfield, o Holden aqui, quando ele vai tomando consciência do seu desajuste, ele está experimentando um desajuste social como um problema individual. Como eu disse, ele é muito autocentrado, tem aquele umbiguismo adolescente característico, e eu acho que todo mundo vai se identificar com isso, porque quando a gente é adolescente, a gente acha mesmo que a nossa vida, pelo menos um adolescente assim que tem uma existência sem grandes traumas e tal, a gente experimenta os nossos problemas, o nosso desajuste, a nossa inapropriação com grandiosidade, sabe? Ao máximo, com a maior potência.
E a gente não tem ainda a estabilidade, nem a estruturação suficiente para lidar com isso sozinho. Então a gente tá vendo esse personagem aqui tentando lidar com isso sozinho. Esse desajuste que é social, ele enxerga como algo individual, então ele tem que lutar contra isso. Ela diz, a Elisa, né, a Maria Elisa disse no vídeo que isso é um problema da cultura norte-americana, esse modo individualista de olhar para si. E eu acho que sim, mas eu também acho que vai além disso. Eu acho que além de ser muito forte da cultura norte-americana, esse olhar autocentrado, isso também é muito característico da fase adolescente, em que a gente não conhece nada além do próprio umbigo, do próprio mundo, sabe? E, enfim, eu acho que o Holden, nesse seu individualismo, ele captura toda uma coletividade que faz com que a gente se identifique, de algum modo, com o sofrimento pelo qual ele passa. Então, falando um pouco sobre essa edição, que tá muito linda aqui, da editora Todavia, ela segue o padrão da edição tradicional, da edição original, que foi autorizada pelo Salinger, sem orelha, sem nenhum texto escrito atrás, com essa capa que é a única capa que o autor autoriza ser feita, ou tem que ser só o título do livro, ou de desenho tem que ser esse aqui, que acho que foi um amigo dele que fez pra ele. Ele não tem adaptações também cinematográficas, o Salinger nunca autorizou, e eu acho que o Holden, se ele realmente odeia cinema, ele não ia gostar mesmo de uma adaptação cinematográfica. Quem traduziu essa edição foi o Caetano Galindo, que fez um trabalho árduo de estudar as gírias dos anos 50 aqui no Brasil. E, nossa, ele fez um baita apanhado de traduções e tal para construir essa daqui. Eu achei que ficou muito boa, eu acho que eu nunca vi ninguém parecido com Caulfield, sabe, com Holden. Eu acho que a tradução tem muito a ver com isso, o modo dele falar, dele agir e tal. E tem um ritmo diferente das palavras, sabe, o J.D. abusa muito dos itálicos e o Caetano Galindo manteve isso aqui. Vou deixar aí também alguns links extras que falam sobre esse livro, porque tem muita gente falando sobre esse livro, não é à toa, eu também me apaixonei por ele. O primeiro deles é o vídeo da Verônica, da Veves Valadares, que eu acho que parou de gravar vídeo aqui pro YouTube, mas tem um vídeo dela em que ela fala justamente sobre essa depressão que o Holden Caulfield tem e que muitas vezes passa por uma simples rebeldia sem causa, mas que na verdade é uma grande sensibilidade do personagem. Vou deixar um vídeo em que a Mel Ferraz e a Ângela do Ao Sol no Quintal fala um pouco sobre a loucura dentro desse livro, é uma perspectiva bastante interessante da Ângela, que é psicóloga. O vídeo da Maria Elisa Cavasco, né, em que ela fala também um pouco sobre como essa narrativa serve como cura para o Holden, em certa medida. Vou deixar um texto da revista Bula, um da Folha e o outro do O Globo, que traz várias referências culturais que trabalham, que recuperam o apanhador no campo de centeio. Mas enfim, eu acho que é isso, eu gostei demais desse livro, eu acho que ele é um grande exercício de sensibilidade, de empatia, pra gente enxergar o personagem como se fosse uma pessoa, ou seja, a gente enxergar ele além da superfície, sabe? Porque nem todo mundo é legal sempre, às vezes as pessoas estão passando por problemas e a gente julga muito rapidamente, sem entender a causa daquilo, e o apanhador é um exercício de entendimento do outro. Achei maravilhoso, quero ler outras coisas do Salinger. E é isso, se você gostou do vídeo, não se esqueça de curtir. Comenta aí embaixo caso você já tenha lido O Apanhador, o que você achou. Vamos conversar, porque eu fiquei encantada. Inscreva-se no canal se você for novo por aqui e acompanhe a Literatami nas outras redes sociais. Muito obrigada e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!